Então, aqui a gente já inicia a nossa aula, disciplina de Criatividade e Inovação, como todo mundo já conhece. Estamos chegando no nosso praticamente sexto encontro aqui presencial, e obviamente dessa maneira remota, mas para que a gente trabalhe agora a continuidade sobre essas ferramentas e técnicas criativas. Essas ferramentas que nós vamos utilizar, eu vou deixar claro algumas coisas importantes para vocês aqui, tá? Primeiro de tudo, nós temos utilizações e necessidades de algumas serem mais para um lado ou para o outro. O que eu quero dizer? Nós temos 3 cursos aqui. Algumas dessas ferramentas elas vão servir para algum ponto mais para PP ou para design, outra mais para jornalismo, só que todas elas são ferramentas criativas. E quando a gente fala de ferramenta criativa, todos os nossos colegas aqui, todo mundo que está fazendo essa disciplina, pode utilizar essas ferramentas e pode se beneficiar com essas ferramentas ao longo do seu dia a dia, da sua rotina criativa, do seu trabalho, do que for desenvolvido, ok? Eu quero começar com a primeira de hoje, que é uma ferramenta que eu chamo de repertório visual. Essa ferramenta ela foi criada pelo professor PhD Fernando Oliveira, ele é português. Ela surgiu na pesquisa de doutorado dele, lá em Lisboa, e ele vem da área do design, vem da área da comunicação. E essa ferramenta, eu tive contato com o professor Fernando, e ele passou, e ele utiliza isso também no ambiente de trabalho dele. Já há algum tempo, eu e outros colegas da área viemos trabalhando nessa ferramenta para construir repertório visual que nos ajude a ter ideias criativas para desenvolvimento de identidade visual, de logotipo, de anúncio, de vários modelos que trabalhem com as relações gráficas. Então, essa é uma ferramenta que ela tem maior foco para a área gráfica, mas jornalistas e futuros jornalistas que estão aqui vendo a aula, vocês podem muito bem utilizar essas ferramentas para pensar em editorias, e também conciliar como que vai ser a construção de algum site ou de algum modelo de informação que vocês venham a desenvolver. Ela é muito utilizada para início de um projeto de identidade visual, também é utilizada para organização de referências, as mais diversas referências que vocês tiverem, e validação com o cliente. Eu quero mostrar aqui para vocês só um modelo que ele é um modelo que ele está todo branco. E nesse modelo que está todo branco aqui, a gente tem quem é o cliente que está sendo trabalhado, qual é o grupo, que esse grupo aqui pode ser tanto pessoas quanto conceitos, que a gente vai nutrir aqui, os conceitos visuais que vão ser buscados, as formas e grafismos, as cores e a tipografia. Por que ele está bem limitado nessa forma? Quando a gente está construindo qualquer projeto gráfico, é muito importante que a gente tenha uma pesquisa e uma bagagem visual sobre aquela informação, sobre aquilo que a gente está desenvolvendo. E esse tipo de pesquisa, esse tipo de bagagem, muitas vezes fica jogado em pastas, ele fica perdido, ele não fica apresentável para as demais pessoas que estão nesse projeto. E essa ferramenta é um framework que vai ajudar vocês a organizar um pouco dessas informações. Esse próximo modelo que eu mostro para vocês aqui é um modelo preenchido, é um modelo de um cliente que eu utilizei no ano passado, eu só não revelo o nome do cliente para vocês aqui, mas ele é um cliente de tecnologia, e antes de criar qualquer resultado para ele, a gente, a partir do conceito que ele nos apresentou, que era de prestativo e habilidoso, a gente pescou aqui conceitos visuais de inspiração, o que outras marcas, outros clientes, outras plataformas utilizam que tenham relação com prestatividade e com habilidade. A gente começou a buscar também formas e grafismos que tinham essa relação de habilidade, tinham essa relação de movimento, de prestatividade, de estar junto. Então, a gente buscou aqui um grupo de ícones, um grupo de informação visual para nos auxiliar isso. Depois, a partir do que a gente coletou visualmente, começamos a definir quais cores poderiam ser um caminho gráfico, quais cores poderiam ser um caminho para esse cliente. A gente definiu esse modelo aqui também de paleta de cores e qual forma tipográfica poderia ajudar. Só que a gente não fez só um desse repertório visual, a gente desenvolveu 2 repertórios visuais. Por quê? Porque ele tinha alguns conceitos que eram mais agrupáveis e que a gente utilizou ferramentas aqui, utilizou esses recursos visuais
de pesquisa, de referência, de vários outras empresas, para chegar para ele e mostrar esses painéis e perguntar para ele, ok, qual desses caminhos, qual dessas relações visuais é mais interessante dentro do teu ponto de vista? E sim, a gente utiliza essa bagagem de repertório visual aqui para validar com o cliente. Porque imagine uma situação, principalmente para aqueles colegas que já trabalham na área ou desenvolvem algum tipo de material gráfico, que a gente fica, às vezes, uma semana, 2 semanas, recebe o briefing, recebe as informações do cliente, desenvolve e daí vai lá apresentar a versão final. Ele não viu nenhuma parte da etapa e não nos auxiliou, ou não tirou dúvida, ou não validou sobre nenhuma parte da etapa. Isso pode ser um risco quando a gente vai defender uma ideia que o cliente ficou um tempo demais sem vê-la e ele tem alguma coisa na cabeça que não nos é passado. Esse tipo de ferramenta ele vai ajudar uma equipe criativa a desenvolver melhor, porque a gente tem caminhos gráficos aqui que ajudam essa equipe criativa a desenvolver, e também vai colocar o cliente como participante do processo. E isso é muito importante, porque quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa para esse determinado cliente, ele vai participar de uma das etapas do processo e quando a gente for defender a versão final para ele do resultado, o logotipo final, a identidade final, ele vai se sentir pertencente porque ele ajudou nas definições de alguns caminhos. Ele não vai simplesmente ficar no achismo ou eu acho que é isso, tem que ser isso, eu gosto disso. Já antes, na pré-validação, a gente já elencou alguns caminhos tipográficos, de cor, de forma, que já ajudaram ele a ter essa pré-definição. Isso já é muito mais fácil na hora da defesa desse tipo de material. Percebam que essa ferramenta aqui que eu mostro para vocês, ela é só um painel. É só um painel de organização. Mas é um painel de organização que faz com que nós tenhamos, de forma racional, os elementos visuais que podem ajudar no processo criativo, no processo de desenvolvimento de qualquer ideia gráfica que a gente venha desenvolver. Então, esses tipos de modelos de painel podem ser feitos em um board, pode ser feitos num PowerPoint, pode ser feitos em qualquer recurso gráfico que vocês tenham, mas isso vai ajudar muito a equipe criativa a ter ideias e possibilidades. Não para limitá-las, mas para direcioná-las dentro do que é o conceito do cliente, do que o cliente nos exige também enquanto informação e identidade dele próprio. Seguindo para mais uma técnica, a gente tem aqui a técnica do 635. Essa aqui é uma técnica que eu quero muito trabalhar com vocês quando a gente retornar, porque ela é uma técnica que ela é praticamente impossível a gente fazer nesse nosso modelo aqui. Então, a gente vai acabar utilizando e fazendo ela quando nós estivermos de forma presencial. E ela foi criada em 1968, só para vocês ainda perceberem que muitas dessas técnicas que ainda são utilizadas hoje são bem antigas, têm seus 30, 40, 50 anos, só que elas são super atuais no que elas se propõem. A técnica do 635 é uma técnica que ela exige aqui o que nós chamamos de 6 participantes, 3 ideias e 5 minutos. Como que funciona isso? E eu vou explicar isso para vocês dentro desse modelo que está sendo projetado aqui também no monitor. A gente tem aqui, na primeira rodada, cada participante vai receber uma ficha. Essa ficha ela vai estar dividida em 3 colunas e 6 linhas, 6 grupinhos ali. É quase que uma tabela organizada em 3 colunas e 6 linhas. O que simboliza e o que significa isso? Que nós precisamos, nessa ferramenta, trabalhar com equipes mais ou menos entre 5 e 6 pessoas. Por quê? Porque são 6 participantes que fazem essa ferramenta acontecer. Na primeira rodada, cada participante vai receber essa folha e vai, durante 5 minutos, colocar as suas ideias sobre o problema que é colocado a ele em questão. Então, digamos que a gente precisa criar aqui um mascote para o nosso curso. A gente tem que criar um personagem que represente cada curso que nós temos aqui, o de jornalismo e de design de publicidade. E nos 5 primeiros minutos, cada participante
vai colocar 3 ideias, uma do lado da outra, como a gente está vendo aqui nesses quadradinhos. Passou 5 minutos, passa a folha para o colega do lado. O colega do lado vai receber, vai passar a folha dele para o outro e vai receber a sua folha com aquelas 3 ideias. E o colega do lado, nos próximos 5 minutos, vai ter que desenhar novas ideias na linha de baixo ou melhorar as ideias do colega que está aparecendo na parte de cima. Deu 5 minutos, passa a folha para frente, recebe a folha do outro colega, mais 5 minutos com mais 3 ideias dentro dessa rodada. Parou 5 minutos, mais 5, passa mais 5, passa mais 5, até que a folha volte para o criador original. O que é legal disso aqui, gente? Essa é uma ferramenta que nos ajuda a desaguar muito a possibilidade. E daí vocês vão me perguntar, tá, Diego, mas o pessoal não trava? O pessoal não deixa partes em branco? Sim, claro que deixa partes em branco, principalmente dependendo de algumas dos desafios, a gente não consegue ter um complexo de informação e de possibilidades aqui. Então, a gente tem algumas dessas folhas que acabam ficando, alguns quadrados que acabam ficando em branco, mas uma das coisas legais aqui é o seguinte, depois que a gente terminou tudo, todo mundo vai ter preenchido muitas possibilidades. Possibilidades que podem ser utilizadas para logotipo, para mascote, para produto, para qualquer coisa que for desenvolvido. E a ideia nesse segundo momento é que a gente cole todas essas folhas na parede e faça uma grande eleição de qual dessas possibilidades faz mais sentido. É como se a gente estivesse fazendo um brainstorm e dentro desse brainstorm a gente agora vai selecionar quais são as principais ideias ou as ideias mais adequadas dentro dessa abordagem. Tem um livro que trabalha com essa ferramenta, que é o livro da Ana Pazimino, e ela dá um exemplo aqui que eu acho ele engraçado. Por quê? Porque é muito difícil ter desenhos dessa natureza que ela apresenta em 5 minutos. É praticamente impossível. Mas ela dá um exemplo aqui de um grupo de pessoas que estava pensando em modelos diferentes de sapato feminino. Então, ela coloca ali os grupos, as ideias, e ela vai elencando isso com as possibilidades dentro do desenvolvimento. Vocês podem utilizar isso para qualquer possibilidade que vocês venham a trabalhar. Daí vocês vão me perguntar, Diego, pode ser com texto? A gente está com dificuldade de achar algum nome, talvez para um produto, ou um nome para um grupo, ou um nome para uma editoria? Sim, pode ser para texto também. E daí, mas eu não sei desenhar, é obrigado a desenhar para participar desse tipo de técnica? Não é obrigado a desenhar, porque aqueles participantes que não sabem desenhar podem escrever ou podem representar como que é a ideia para que os colegas, quando receberem a folha em seguida, entendam o que aquela pessoa quis dizer com aquela possibilidade de ideia. Alguém aqui já utilizou o 635? Alguém já trabalhou com o 635? Pelo silêncio, deixa eu ver aqui, tem alguém do bate-papo, peraí. Não, tá, o pessoal falando que não no bate-papo, ok. A gente vai ter possibilidades para a gente poder trabalhar com 635, né? Então fiquem tranquilos que a gente vai utilizar isso, vocês vão perceber o quão é maluco, porque eu vou ficar com tempo com vocês e dentro dessa relação de tempo, que legal, Isadora. Tu pode ligar o teu áudio só para comentar com a gente como que foi essa experiência de trabalhar com essa ferramenta? Isadora? Tá sem microfone, ok. Depois, se tu quiseres relatar aqui no chat, daí daí os nossos colegas podem ver também como que foi a experiência, tá? Gente, seguindo para uma outra ferramenta, a gente vai fazer uma prática agora juntos com essa ferramenta aqui. E essa ferramenta, ela é uma ferramenta que ela surge também em 1970, só para a gente ainda corroborar junto com as outras ferramentas antigas que nós estamos falando aqui, mas ela é uma ferramenta de geração de alternativa, é uma ferramenta que se utiliza muito em reuniões de brainstorming,
e é uma ferramenta que pode nos auxiliar muito em processos de redesign, ou processos de mudança de algum tipo de produto, algum tipo de característica desse produto, de marca, de editoria, do que for, a gente vai utilizar o Scamper. E o Scamper, ele é um acrônimo. O que é um acrônimo? Ele é uma palavrinha que ele se constrói a partir de outras palavras que o formam. Então, a gente tem como Scamper, é uma palavra que vem do inglês, mas daí a tradução nos auxiliou aqui para a gente não alterar tanto a nomenclatura. Ela quer dizer substituir, combinar, adaptar, modificar, propor outros usos, eliminar e reordenar. Como que funciona isso e onde que eu vou aplicar esse tipo de ferramenta? O Scamper, ele é originário do design de produto, e o exemplo que a gente vai até utilizar é uma relação de design de produto, só que a gente consegue utilizar ele em vários aspectos. Por quê? Quando vocês estão esgotados com aquela ideia, que vocês não conseguem ter outras alternativas, que vocês não conseguem pensar em mais possibilidades, vocês podem usar o Scamper para guiar vocês em novos caminhos dentro dessa ideia de vocês. Digamos que vocês, para quem trabalha com redes sociais e tem que criar uma postagem para um determinado cliente e já está cansado e não consegue mais ter ideias, pode utilizar o Scamper para ele nos guiar, ele acabar guiando como ferramenta o desenvolvimento dessa possibilidade, dessa ideia. Então, assim, eu vou pedir para que vocês, aqueles que podem ligar o áudio, só para deixar o áudio ligado, aqueles que querem participar, os demais podem ficar aqui junto com a gente, mas aqueles que querem participar, eu vou fazer um pequeno desafio aqui com vocês para a gente tentar pensar em possibilidades diferentes para uma mochila. Olha só o desafio que eu quero propor aqui, tá? A gente tem a mochila, a gente tem esse modelo que está sendo apresentado para vocês, que ele tem duas alças, ele tem aquela alça de cima, ele tem um carregadorzinho para celular, ele tem um zíper na frente, ali na vertical, outro na horizontal, e tem aquele de abertura maior para colocar as coisas dentro. É uma mochila tradicional, é uma mochila cinza e com detalhes em marrom. Ok, digamos que esse produto já está pré-criado ou já está desenvolvido. Ou a gente recebe do nosso cliente, ou recebe enquanto pedido, a necessidade de pensar uma nova mochila um pouco mais criativa, um pouco diferente do que se trabalha no mercado. A gente vai utilizar o Scamper de acordo com as características que ele vai nos possibilitar enquanto ferramenta. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com S, vou começar com substituir, e daí eu pergunto para vocês, possivelmente essa mochila aqui, ela é feita de ou couro ou de tecido. Se eu tivesse que substituir material aqui, qual outro material eu poderia utilizar para esse meu modelo novo de mochila? Um material impermeável. Couro, um material impermeável, bacana. Lona. Então, lona, né? A gente pode O usar Scamper, material... ele te ajuda meio que a dar mais soluções para um layout que tu criou, digamos assim. Pode, totalmente, porque aqui a gente está tentando perceber possibilidades. Então, a gente pode também aqui não querer dar um nome de mochila para mochila. A gente pode dar um outro nome. Então, o substituir vou pegar coisas que são muito comuns daquele tipo de produto, daquele gráfico, daquele layout que está desenvolvido, e eu vou substituir algum elemento, alguma coisa nele. Então, aqui a gente já pensou, talvez, num material impermeável ou reciclado de lona. Ok, isso fica anotado na base lá do substituir, não é a ideia final ainda, são elementos que nos geram até a ideia final. Vamos para a parte do combinar aqui. Digamos que eu possa combinar materiais, interesses, conceitos. O que eu posso combinar aqui? Combinar é juntar com outras coisas. O que a gente pode combinar além de uma mochila? Eu posso trazer... Lancheira. Oi, desculpa, pode repetir. Lancheira. Uma lancheira, pode ser. Talvez colocar uma bolsa térmica em algum dos bolsos dela. Uhum. Uma parte dela que seja térmica, né? Ela já é impermeável, mas ela pode ser térmica para colocar talvez uma garrafa ou algum alimento. Combinar cores, professor. O que, Laélio?
Combinar cores. Também dá para combinar cores, exatamente. A gente pode ter, dentro desse contexto aqui de combinação, a gente pode ter uma linha específica e essa linha tem combinações que eu tenho alças que eu posso escolher. Digamos que eu vá comprar via e-commerce. Eu posso definir qual é a cor da alça, qual é a cor dos zippers e qual é a cor dela. Então, eu posso fazer combinações nesse sentido. Eu posso E o material também. E o material também, exatamente. Daí, percebam que só nesses dois pontos aqui, a gente já está criando um produto que ele parece ter alta customização, né? Então, só aqui a gente já está se diferenciando pelo fator da customização também. Vamos para o adaptar, aumentar e arrumar. O que a gente pode adaptar, arrumar, aumentar aqui, ajuste, qualidade, tamanho? Dava pra ter um lugar, tipo, de botar a sombrinha, sabe? Só que não aquele bolsinho, como se fosse um plástico. E ele dava pra te abrir embaixo com um zíper pra te conseguir tirar água e fechar ele pra botar a sombrinha. Certo, daí ele não molhe as outras coisas Isso. da mochila, Professor, né? o zíper também pode ser na parte das costas aí, olha. Isso, pode ser nas partes das costas, né? Que daí aquele modelo anti-roubo, anti-furto também, né? Tem esse contexto. A gente aqui nesse tamanho também pode daqui a pouco, dentro do nosso modelo, pensar em dois modelos diferentes. Um modelo que vai ser para criança ou um modelo que ele tem menos compartimentos, um modelo que tem mais compartimentos. A gente pode ter esses ajustes. Ou, por exemplo, vocês já viram aquelas malas de viagem que tem um zíper que ela amplia? A gente pode daqui a pouco ter um zíper fechado nessa mochila, que ele não abre para nada, mas quando a gente mexe nele, vira ele, a mochila ela expande para talvez alguém que vai viajar e vai colocar mais materiais ou roupa ou coisas do tipo. Ok, olha só, a gente está no meio do Scamper ainda e a gente já está cheio de possibilidades para uma mochila comum. Vamos para o modificar. No modificar, se vocês perceberem, tem algumas coisas que começam a se repetir um pouquinho, tá? No modificar, a gente tem modificar cor, sabor, cheiro, forma, textura. A gente pode, obviamente, integrar coisas que a gente colocou lá no substituir para o modificar. Então, se eu altero o tipo de material, ou se eu integro e combino alguma coisa de material, consequentemente, eu vou ter uma modificação e uma alteração de cores também. Eu posso ter uma alteração de cheiro. Tem alguém que tem mochila da Melissa? A mochila da Melissa, ela tem o mesmo cheiro que o chinelo, que a sandália? Alguém saberia me dizer? Porque eu sei que a Melissa tem mochila, também faz bolsas e acessórios desse... Tá, ok. Então, percebam o seguinte, a gente está falando de uma marca. Essa marca tem aquele cheiro de chiclete, né? Tem aquele cheiro de um tutti-frutti. A Maria quer falar da mochila da Melissa dela? A Maria não está. Olha só, a gente tem aqui possibilidades. E como o Scamper ele é uma ferramenta... tá bom, a Maria Melissa Girl. Até o chaveiro tem cheiro. Olha, como a gente está falando de uma ferramenta que ela é uma ferramenta aberta, a gente não vai acabar preenchendo todos os itens. Então, por exemplo, numa mochila, a gente não vai colocar sabor, tá? E dentro desse contexto aqui, a não ser que o nosso conceito nos trouxesse uma necessidade para que a gente trouxesse sabor, cheiro, algum tipo de textura. Então, eu posso trabalhar textura para gerar um conforto maior para as pessoas. Talvez ter uma textura atrás da mochila que me ajude a fazer massagem ou ajude na circulação para quem usa bastante a mochila. Pode ser colocado ou pensado isso no produto que a gente está tentando elaborar. Vamos lá. Colocar outros usos. Avançando aqui. Nova situação, novos tipos de cliente, novos mercados, novos benefícios. A gente pode colocar a mochila em qual outro uso? Como que pode ser pensado? Travesseiro. Como travesseiro, ótimo, né? A gente, para aquelas pessoas que às vezes viajam e tal, tem a mochila que pode ser um travesseiro, pode ter uma parte toda mais fofinha. Legal. O que mais? Mochila é tipo assim, travesseiro para aquele aluno que dorme na sala, né, professor? Pode ser, Laélio. Ou também a gente pode e colocar um outro uso, integrando com a combinação lá. Eu posso ter um zíper que faz ela uma capa de chuva.
Então eu posso ter eu já tive uma mochila assim. E tem Era bem legal. Legal, com certeza, porque às vezes, paraquedas pode ser é um pouco perigoso, mas ok, a gente pode fazer testes depois com esses paraquedas. Pode-se colocar rodinhas na mochila, daí talvez aquelas pessoas que carregam muito peso utilizem ela, né? Que mais tem gente colocando aqui? Lugar para botar Professor, colocar um zíper nessas duas alças que pode formar uma única alça para aquele outro tipo de bolsas de mochila, não é bem pode mochila, ser... mas porque ela tem uma alça só. Olha, Emanuel, tu desse uma ideia legal que, por exemplo, a gente pode pensar em uma alça que ela seja retirável, talvez, né? A gente consiga retirar ela e daqui a pouco eu consigo utilizar tanto uma mochila com duas alças ou uma transversal. Eu consiga ter essa adaptação de modelo, essa é a ideia. Né? Uma adaptação de modelo, legal. Ô, professor, eu tenho mais uma ideia. Pode falar, Lélio. Por exemplo, no fundo, poderia fazer um fundo falso para guardar uma 765, por exemplo, né? Não. Ô, professor. Oi, pode falar. Professor, o Lélio falou algo que parece soa como brincadeira, mas é interessante estar falando de mochila. Eu recebi um vídeo aqui, depois se eu conseguir mandar para o senhor conseguir reproduzir aí. Sim. É uma mochila tática para uso militar, que o cara puxa nessa alça aqui em cima, essa alça redondinha marrom, mais ou menos, ele puxa e joga para frente e já vira o colete, onde já vem com o coldre e a pistola. Vou mandar para o senhor dar uma olhadinha nesse vídeo. Eu espero que não se use isso para sala de aula, tá, gente? Olha, não, é totalmente para uso militar. Sim, eu sei, só para a gente entrar na brincadeira aqui. Mas, ok, temos várias possibilidades, daí agora vamos o seguinte, vamos para outro item, que é o eliminar. O que a gente pode eliminar de uma mochila? Você se lembra de uma atividade que eu comentei com vocês sobre o restaurante? Imagina em um restaurante que a gente vai tirar as mesas do restaurante. Agora imaginem a mochila. O que a gente pode tirar dela que ela não vai perder a função? A alcinha marrom de cima. Dá para tirar uma alça e deixar com uma alça só para usar transversal? Tá, dá para transformar ela numa mochila transversal, né? O que mais? Não sei se, esse carregador ali tá só porque é o modelo da mochila. É o modelo que tá nesse modelo. Dá para tirar ele, sim. Para ficar mais barato, eu acho. Sim, com certeza. A gente pode tirar todos os bolsos da frente da mochila e ficar só com aquele bolso da parte de trás? Tem até mochilas que são assim, né? Aquelas mochilas antifurto são dessa forma, né? Talvez eu posso simplesmente só alterar e tirar os zippers. Eu posso fazer uma mochila que ela não tem zíper, eu posso fazer uma mochila que ela vai ter outras formas de engate, né? Um velcro ou um gancho, e isso, claro, vai dar outras características estéticas para essa mochila, mas são possibilidades. E daí a gente tem o último item, que é o arranjar, e daí com disposições físicas, números e itens, que daí esse rearranjar é o seguinte, o arranjar, né? A gente está vendo um modelo aqui, que a gente tem um modelo que tem 3 zippers na parte da frente. A gente pode, digamos, colocar todos esses zippers em um formato num outro lado, no canto dela, na lateral dela. A gente pode pensar em outras formas de organizar. A gente pode, talvez, puxar a alça não vir de trás, ela vir do lado ou vir da frente. O que mais que a gente pode arranjar aqui, modificar o contexto? Gabriel, aqui a gente está bem no brainstorm, então nesse momento, depois a gente vai ver o que é factível de poder ser utilizado nesse exemplo. Mas agora pode tudo, depois a gente filtra. Depois a gente filtra, exatamente, Lélio. O que a gente pode reorganizar ou mudar de disposição física aqui para vocês? O que vocês percebem que dá para fazer? Eu acho que aquele bolsinho ali na vertical dava para colocar ali do lado, onde geralmente onde geralmente tem um bolsinho do lado da mochila, sabe? Só que eles geralmente não são com zíper. Então, seria bom também, é uma coisa diferente. Claro, é diferente. E uma coisa interessante também que me veio é aquela alcinha pequena que fica ali na parte de cima, pode ter uma outra alcinha na lateral, caso alguém queira utilizar a mochila como se fosse uma pequena mala ou algo do tipo, como tem aqueles modelos de pasta. Então, aqui a gente tem possibilidades. Percebam que, gente, se a gente substituísse isso por um site, a gente poderia fazer N possibilidades também de tirar, colocar, adaptar. Se a gente substituísse isso com um texto
que muitas vezes foi organizado, como que a gente arranja as frases novamente? Como que a gente elimina coisas para não deixar o texto tão cheio ou tão difícil? Como que a gente coloca, talvez, novos conceitos aqui? Como que a gente combina, não materiais, mas talvez novas palavras ou novos exemplos? Então, percebam que o Scamper ele vai ser um guia para ajudar vocês a saírem um pouco daquela maçã com galinha em folhinha que a gente já comentou lá nas outras aulas, ok? Vou dar sequência agora aqui. A gente vai para a nossa ferramenta maior, que a gente vai acabar trabalhando nesse modelo, uma ferramenta autoral, uma ferramenta que eu venho trabalhando com ela já há 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, 2017 foi quando ela foi lançada, e ela é uma ferramenta para ser utilizada tanto em brainstorming, mas ela é uma ferramenta de geração de conceitos, geração de ideias. E como que ela funciona e da onde que ela surgiu? Ela surgiu porque eu já era professor da disciplina de criatividade nessa época, mas também eu lecionava uma disciplina, e leciono hoje uma disciplina chamada semiótica, e dentro dessa disciplina a gente trabalha muito com a relação de significado das coisas, dos conceitos, dos elementos que a gente desenvolve, e essa base de criação, ela se constrói muito pela conexão de associações. O que são essas associações? Quando a gente está tentando criar alguma coisa, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, esse desenvolvimento que a gente tem, ele é uma base que vai se nutrir do nosso repertório, ele vai se nutrir do cliente que a gente está trabalhando, ele vai se nutrir de inspirações que a gente vai ter, e a gente vai acabar conectando essas possibilidades para chegar em ideias. Por isso que o nome é 3 lentes, porque ela trabalha com 3, basicamente, círculos que se conectam. O primeiro círculo da necessidade, o segundo círculo do público, o terceiro círculo da referência ou da inspiração. E daí eu vou explicar para vocês o que é cada um, como que cada um se constrói, e dentro dessa construção aqui, a gente depois vai fazer uma prática, e daí eu vou organizando isso com vocês ao longo do contexto da aula. A primeira parte da necessidade é onde a gente coloca todas as informações de briefing, de característica de projeto, de dimensões, de forma de uso, de recomendação que o cliente me deu, de necessidade de coisas que eu tenho que criar. Então, a gente sempre vai trabalhar como um grande board, um grande framework nesses 3 círculos, e dentro desse primeiro círculo, onde tem a necessidade, a gente escreve tudo que tem de característica do nosso cliente. O nosso cliente é uma revenda de carros, então, ele atende as marcas X, Y, Z, ele tem necessidade de vender mais, ele não está na internet, ele tem o serviço personalizado de tal a tal horário. A gente vai colocar características do nosso cliente aqui. Na parte do público, a gente tem a descrição das características de quem é esse público que vai ser atingido. Para quem que a gente está falando? Para que a gente está comunicando? Eu estou falando, digamos que nós estamos pensando numa ideia para as mídias sociais da Água da Serra, da Laranjinha Água da Serra. Talvez você já tenha bebido a laranjinha, conheçam o produto que eu estou falando, a grande maioria. E a gente precisa pensar sobre esse público. Quem é o público da Laranjinha da Água da Serra? A gente tem pessoas que são um pouco mais nostálgicas, mais velhas, tipo Diego, e tem os jovens que adoram comer laranjinha com pastel. Quais são os hábitos dessas pessoas? A gente vai escrever um pouquinho desses hábitos aqui, desejos, o que essa pessoa faz com o produto, como que é o dia a dia dessas pessoas, a gente escreve nessa fase do público. E daí a gente tem a terceira etapa, que é a terceira parte aqui, que é a parte de referência. O que é a parte de referência? Qual é o repertório, posicionamento da marca, personalidade da marca, se é uma marca mais jovem, se é uma marca mais tradicional, como a marca se comporta, elementos inspiradores para essa marca. Então, aqui a gente vai nutrir de referência que não necessariamente está só alinhada com o nosso cliente ou com a marca, mas coisas que podem nos inspirar. Talvez uma música, talvez imagens, talvez contextos criativos que podem nos auxiliar. E daí eu já exemplifico isso para vocês. O que acontece? A gente vai preencher a necessidade do cliente, o público e a referência. E depois que estamos com isso tudo preenchido, com várias palavras e tópicos, a gente começa a fazer associações. A gente pega uma característica que está na necessidade e une com uma característica que está na referência
e daí, a partir disso, pensa em uma possível ideia. Eu vou nutrir uma necessidade do cliente, que é uma necessidade de vender mais, com uma referência que é uma referência digital, e daí vou pensar numa alternativa de como que ele pode estar digitalmente no e-commerce ou vendendo o produto dele. Não é a ideia final, é uma associação que a gente faz. Mesma coisa aqui, eu nutro a necessidade que eu tenho do projeto com o público para gerar possibilidades aqui para esse contexto. Assim como eu uno o público com a referência para gerar possibilidades aqui dentro desse outro ponto. E daí eu vou ter, nesses 3 miolos aqui, alternativas e possibilidades, que não necessariamente, como eu comento, é a ideia ainda, mas ela pode ser agrupada e formalizar um produto, um projeto, uma campanha, uma forma de chegar até aquela necessidade do cliente. Aqui, no centro, a gente vai anotar a ideia final. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu apliquei há 2 anos com a Cerâmica Portinari. A Cerâmica Portinari, ela recebeu ela é aqui de Criciúma, ela é uma cerâmica que vende para o Brasil todo, e ela recebeu um desafio de poder criar uma coleção junto com o filho do Cândido Portinari. O João, o Cândido Portinari, ele cedeu as obras do pai em alta definição para a equipe criativa da cerâmica, e eles me chamaram lá para aplicar a ferramenta com eles para tentar chegar em alternativas para o produto final. Então, dentro do contexto aqui, a gente colocou as necessidades do projeto. A criação de peças cerâmicas que tinham tais modelos, tais formatos, características específicas de cada peça cerâmica que iam ser a base para a coleção. O público específico que precisava ser atingido para esse tipo de produto é um público de arquitetos. Então, se descreveu as características aqui desse público. O arquiteto é alguém que tem voz, tem opinião, ele influencia na compra. Então, a gente colocou várias características aqui no público que tinham essa relação. E as referências que nós trouxemos eram todas as referências das obras do Cândido Portinari, que foram criados vários painéis, e esses painéis depois foram buscados, quais são as cores principais, o que o Portinari está trabalhando, até chegar numa dessas associações que tinha relação com conectar as obras das bailarinas do Portinari junto com a relação do artista, de ser artista. A gente estava trabalhando com o arquiteto ele tem um contexto de ser autônomo no processo criativo dele, então a gente, nesse contexto, pensou em uma linha de produtos que desse ao arquiteto a possibilidade de também criar as suas paredes e as suas composições. Então, eles criaram uma coleção que tinha um grupo de cores específicas, e essas cores específicas faziam com que o arquiteto tivesse a liberdade de projetar um espaço, uma parede, um painel na casa do cliente de forma muito aberta pelas cores e produções que a Portinari cedia para eles nesse contexto. Então, o mais legal disso tudo foi buscar dessa fonte, que era uma fonte da arte, mas conectar com o contexto real, que é o contexto dessa possibilidade que o arquiteto, aqui o público, né, no caso da cerâmica, tinha como necessidade. Então, foi um projeto que recebeu bastante prêmio pelo pessoal da cerâmica, então foi bem elogiado também nas feiras, então foi um trabalho muito legal de estar conduzindo com eles esse processo criativo. Ok, gente? Ok até aqui? Estão me ouvindo? Tudo certo? Beleza. Eu vou... Deixa eu tomar uma água. Oi. Queria aproveitar a oportunidade, professor. Eu vou agora compartilhar a tela aqui com vocês. Vou compartilhar a ferramenta com vocês. Aqui já temos alguns comigo. Eu peço para aqueles que estão... os que não estão junto... Os que não estão junto... os que estão no celular não vai ficar tão bom, mas daí eu peço para acompanhar aqui, tá?
Então, para que todo mundo consiga participar, a gente já tem um número legal aqui de participantes. Então, eu peço para que os que estão venham aqui comigo no círculo e eu vou passar o desafio. Vocês podem utilizar os post-its e colar os post-its de acordo com cada característica aqui, tá? Eu vou pedir, ok, já temos aí um número bom, temos 8 pessoas aqui na sala, já está ótimo. Os demais conseguem me ouvir, conseguem ver aqui a plataforma? Só me posicionem se conseguem ver certinho. Tô vendo certinho, professor. Tá, show. Vou ficar por aqui, professor. Ok. Mas tu nos escuta bem, né? Isso que importa. Vamos lá. Gente que está comigo, eu peço para que todo mundo reúna as flechinhas aqui junto para a necessidade, que é onde a gente vai começar, tá? Então, Amanda, Júnior, Jennifer, venham, Henrique Stopassoli, Juan, venham aqui comigo, aonde eu estou, Júnior também aqui, na necessidade, onde a gente vai discutir um pouco sobre o briefing de projeto. Qual é o nosso desafio aqui? A gente está passando por um cenário que muitas ONGs vão acabar sendo extremamente prejudicadas nesse contexto. As pessoas estão parando de doar, as pessoas estão parando de ajudar os outros, até porque a economia está complicada, a gente tem que ajudar primeiro nós, em alguns casos, mas muitas pessoas estão deixando de fazer doações. O nosso cliente aqui é um asilo, que é o Asilo São Vicente de Paulo, aqui de Criciúma, mas que poderia ser um asilo em qualquer cidade que a gente está inserido. Eu gostaria que vocês colocassem características, nesse primeiro cenário, nesse primeiro círculo, características de um asilo. Vocês vão botar aqui características, pode ser da instituição, quem conhece o São Vicente de Paulo, mas pode ser característica de asilo. Ele tem fila de espera. Tem fila de espera é uma característica. Vou colocar aqui. Vou colocar um aqui, precisa de fralda, por exemplo. Eu já fui nesse asilo, eu acho particularmente que ele precisa de uma reestruturação assim. Tá, então precisa de uma reforma. Vou botar aqui. Uma reforma. Reforma necessária. É isso aí, gente. Vamos anotar. Precisa de visita. Ok, Amanda, excelente. Deixa eu ver. Precisa de entretenimento para eles. Tá, ok. Vou colocar aqui essa tua fala. Entretenimento para os idosos. Precisa de produtos de higiene. Ótimo. Características do asilo, coisas que vocês sabem do asilo. Todo mundo, por exemplo, tem fila de espera? Não tem? Como que funciona isso? Eventos para doação, tem gente que está colocando aqui que existe também um tipo de evento. Eles têm rede social? Quem tem acesso aí que possa, talvez, buscar algum tipo de informação desse tipo? Eu sei que eles têm um site. O que eles colocam lá no site que pode ser interessante para a gente colocar aqui? Qual é o nome do asilo? Asilo São Vicente de Paulo. Professor, essa semana que nós terminamos, eu posso falar, né? Pode falar, Laeli. Inclusive, eu estava ouvindo uma entrevista na Rádio Eldorado com o atual ou um dos presidentes que tomou conta ali durante um bom tempo, eu acho que toma conta ainda, do São Vicente de Paulo, esqueci o nome dele agora, e ele disse que, tipo assim, na gestão dele, ele tirou o asilo, vamos colocar, do 0 e levou para o 10. Altas reformas e... Enfim, ele deu uma nova cara. Eu esqueço o nome dele agora, sabe? Não, ok. Eles estão evoluindo bastante várias coisas, né? É necessário a gente ter esse tipo de serviço aqui na região e muitas vezes eles ficam desassistidos, né? Em vários contextos. Horário de visita, gente, não são tão flexíveis, o Gustavo Piva colocou aqui.
Alguém poderia colocar talvez um post-it sobre horários de visita? Se alguém tem alguma dessa informação, só para colocar, ou deixa tipo só como horário de visita mesmo, só para a gente... Ou Amanda, deixa ali horários de visita não flexíveis, que é o real. A gente, nesse primeiro momento, gente, está colocando aqui o briefing de projeto, características do asilo. A gente não está tendo ideias ainda, tá? Se vocês perceberem aqui nesse contexto, a gente está tendo e nutrindo de informação. Então, quando eu falo para vocês que o repertório ele é muito importante, a gente tem e necessita ter repertório sobre o cliente para conseguir conciliar e colocar essas informações aqui, ok? Queridos, aqui eu já fico contente nessa primeira fase, então necessidade ela está preenchida. Agora a gente vai aqui para baixo na fase do público, então venham setinhas todas para mim, comigo aqui. O público, eu não gostaria que vocês colocassem coisas sobre o idoso. Vamos falar sobre o público que é atingido pela comunicação. Quem são as pessoas que ajudam ou poderiam ajudar o asilo e quais são os hábitos, características dessas pessoas? O que as pessoas fazem? Por exemplo, eu vou colocar aqui, tipo, pessoas sem tempo, porque geralmente é a desculpa que se coloca, eu não tenho tempo de visitar, eu não tenho tempo de estar ali junto. Que mais? Empresários, pode ter? Empresas? Empresas parceiras, a gente pode colocar como uma característica? Possivelmente eles têm empresas parceiras para ajudá-los, né, Bruno? Tem muitas. Eles precisam ter essas empresas para, principalmente, questões financeiras maiores, né, de reforma, de produto e tudo mais. Eles contam com todo mundo, mas num aperto assim de grande monta, eles têm alguém específico para ir em cima, né? Exatamente. Olha só, o Henrique nos trouxe a informação que eles têm mais de 50 empresas parceiras que estão listadas no site, né? Então assim, a gente não sabe se essas empresas elas estão totalmente ali com eles. Que mais? Ô Diego, como é que a gente poderia colocar instituição como instituições que costumam estar doando, como igreja, como comunidade, pode colocar como comunidade mesmo, porque daí a gente não tem um CNPJ, não tem uma empresa ali, né? Tem um grupo de bairro, empresas ou filantropia ou coisas do tipo que podem estar auxiliando ali. Uma organização social, mas eles têm que ter CNPJ, professor. Assim, não, ele sim, Laélio, ele sim. Eu digo organização de bairro que pode ajudar, tipo comunidade, pessoal do bairro. O Henrique colocou aí, professor, filantropia. Ótimo. Pode deixar, alguém pode anotar filantropia aqui pra gente. A gente vê que tem pouquíssimo engajamento dos doadores nas redes sociais, o pessoal colocou ali. O que mais que a gente pode colocar aqui sobre o público, gente? Sobre as pessoas que ajudam e podem ajudar. Como é que é a rotina das pessoas que ajudam, dos pais? Ou como que a gente pode atribuir esse contexto de rotina? Normalmente, professor, quem ajuda são aquelas pessoas que realmente têm o dia todo ocupado, trabalham, estudam, cuidam da casa, da família, cuidam da empresa e ainda sobra um tempinho para fazer alguma coisa pelo asilo. Normalmente é assim. Que não tem tempo, mas tem a disposição e propósito, Laércio. Seria essa Isso. Ok. Beleza, gente. Aqui a gente completou, então, essa fase de público e daí a gente vem para a fase de referência, tá? Peço para que todos venham aqui. A fase de referência é a lente mais aberta que nós temos, tá? A gente poderia pegar inspiração em várias coisas, mas eu deixei um questionamento aqui que vai dar margem para a gente desenvolver agora as bases aqui dos textos para essa terceira lente. O que na terceira idade nos inspira?
o que aqueles avózinhos que estão lá inspiram na gente? Podem anotar aqui e podem colocar nesse contexto. Ó, já colocaram experiência. Opa, histórias já... Beleza. Alguém já colocou histórias, vivência, respeito, sabedoria. Show. Princípios. Princípios, legal, vou anotar aqui. Massa, o que mais, gente? Lições da vida. Lições de vida. Alguém pode anotar lições de vida? Quem está com post-it para... Eu acho que positividade, porque eles são muito positivos. São, né? Eles adoram... e uma coisa muito legal que dá pra gente colocar aqui, eles adoram ser ouvidos também, né? Eles precisam de pessoas para ouvi-los. Então, a gente pode colocar, então, positividade, como o nosso colega colocou. E também podemos colocar a relação deles serem ouvidos, que eles gostam como eles gostam de contar histórias, eles precisam de pessoas para contar essas histórias, né? Ok, simplicidade. Legal, valores. Gente, legal. Oi, valores. Valores e princípios estão ali muito próximos, né? Então, a gente já deixa o post-it ali. Bacana, gente. Ok, legal. Agora, a gente começa a pensar em alternativas, tá? Alternativas que vão unir essas palavrinhas com as palavras de necessidade junto com o público, a do público junto com referência, de referência junto com necessidade. Aqui vai ser bem brainstorm mesmo, tá? Então, o que eu vou indicar, e eu vou fazer a sugestão de e daí os colegas vão observar aqui e a gente vai montando juntos, tá? Vamos começar com necessidade e público. Desculpem. A necessidade nós temos várias coisas e o público nós temos várias coisas aqui. Por exemplo, se a gente pega um post-it de precisa de visita e soma com post-it de pessoas que têm parentes idosos, que tipo de ideia talvez possa surgir nessa associação? Talvez a gente possa pensar numa ideia de roda de encontros ou grupo de encontros com pessoas que têm os pais ou as mães no asilo. E essa roda de encontros ela acontece uma vez por semana no asilo, uma vez por mês. É uma ideia que a gente pode colocar aqui, tá? Então eu já vou unir as duas. Eu vou colocar aqui como roda de encontros, como uma possível pequena ideia dentro dessa associação. Eu vou pedir para que vocês daí só pintem com um amarelo agora mais escuro para a gente poder fazer a diferença. Mas... Professor, aí ficaria como um grupo fixo, digamos assim, de grupo de pessoas de visitação de asilos de forma integral, assim, né? Não só, digamos, só esse asilo que o senhor está colocando, mas qualquer outro asilo. Claro. Pessoas que são abandonadas por familiares e não têm essas visitas. Então, essas pessoas ficariam com esse papel de fazer essa visitação periódica, é isso? Pode ser, Manuel. Aqui a gente deu um nome de um asilo, mas a gente pode muito bem utilizar isso para outras possibilidades de necessidade, tá? Então, ele vai ser adaptável de acordo com a ideia. Na ideia final, a gente pode descrever melhor qual é essa história. Ó, o Henrique está colocando uma ideia que une possivelmente dois conceitos aqui, que é o blog com histórias dos idosos. Ô, Henrique, só diz para a gente qual dos conceitos que tu fez associação aqui. Consegue abrir o teu microfone? Oi. Na verdade, eu acho que esse aqui acho que envolve mais o outro lado aqui. Ok, tá. Envolve o outro lado, pode deixar tá? Porque aqui tem história e tem as necessidades, Tem as necessidades, exato. Que tipo de ideia, a gente pode colocar para, digamos, usar aqui, ó, maneira simplificada para doar. Eu vou tentar unir aqui. Maneira simplificada para doar e falta engajamento nas redes sociais. Que ideia que a gente pode gerar para isso? Que eu possa talvez fortalecer essa cadeia de doações aqui, unindo maneira simplificada de doação e falta de engajamento. Na real, ele já tem uma maneira bem simplificada de fazer doação, que é pela própria conta de luz. Tá, eles têm esse modelo, mas a gente pode talvez ampliar, foi o Rodrigo que falou, né?
A gente pode ampliar essa maneira com uma outra possibilidade? Por exemplo, eu posso fazer alguma ação nas redes sociais para participar de uma vaquinha online ou de um vaquinha online é o que não falta, né? Exatamente. Pode talvez... Tem para tanta coisa hoje em dia, para uma coisa boa assim seria bacana. Às vezes... Pode falar. Às vezes a comunicação de poder fazer essa doação pela conta de energia não é clara para as pessoas. Por exemplo, eu não sei que existia isso. Então podia ser uma maneira de conscientizar mais as pessoas dessa possibilidade e simplificar essa abordagem. Legal. Então talvez ter contextos nas redes sociais que vão tornar claro para as pessoas essas formas de contribuição, né? Então a gente pode talvez colocar aqui como campanhas nas redes sociais com formas de contribuição. Ok. Professor. Beleza. Oi, pode falar. Se juntar ali o precisa de visitas com pessoas sem tempo, eu acho que daria para criar encontros online. Eu sei que seria uma ferramenta difícil para idosos, mas seria uma saída. Quem comentou foi a Amanda? Não. Isso. Oi, Amanda. Tem um exemplo muito legal nos Estados Unidos que une via videoconferência asilos com creches. Esse já é um modelo muito legal, ele está sendo copiado no mundo inteiro, onde eles colocam crianças para conversar com idosos, tipo via videoconferência. E também tem um outro modelo muito legal, que são aulas de inglês com conversas nos asilos. Então, o pessoal entra na videoconferência e começa a conversar com o idoso em inglês para treinar o inglês. Então, é uma possibilidade muito, muito possível, sim. Claro, não vai atingir todos os idosos, mas pode ter uma mentoria, uma ajuda, uma facilitação das pessoas que trabalham no asilo ali em um período específico. Eu acho que é super possível. Legal, gente. Agora vamos descer aqui para o público e para a referência. Vamos para essa fase aqui, ó. Se a gente pegar características do público, tá? Quem recebe a informação com referência, o que a gente poderia pensar de ideia? O que a gente poderia pensar de contexto? Oi. De repente, princípios ali com pessoas sem tempo, ou a sua imagem ficou bem em cima do outro portista que é a lei, mas digamos, princípios com pessoas sem tempo e fazer algo para conscientizar a população, ou conscientizar que muitas pessoas, no final das contas, vão terminar suas vidas ali no asilo. E trazer a importância disso para eles, para que se possa, como é que eu posso dizer? Se colocar no lugar, talvez. Se colocar no lugar, exatamente. Uma forma de se conscientizar que um dia pode acontecer da pessoa estar ali, sabe? Legal. Que mais, gente? O que de ideia que a gente pode trazer? Eu vou dar uma outra ideia aqui, tá? Digamos que a gente está pegando empresas, tá? Então, são empresas parceiras, e a gente pode, talvez, ter uma empresa, assim como... Eu vou pegar um modelo que é muito parecido com o Bairro da Juventude. Se tem o Adote uma Criança, mas a empresa, ela pode adotar um idoso. E esse adotar um idoso, talvez seja para fazer visitação, para doação específica, para alguma ação que possa auxiliar nesse modelo de doação. Então, vou botar aqui o Adote um Idoso, que não precisa ser esse nome, tá? Mas é só para a gente fortalecer a ideia. Vamos lá, eu ia falar adote um avô, uma avó. Sim, adote um vovô, que é muito mais carinhoso. Claro, com certeza. Adote um vovô é muito mais carinhoso. Eu vou até melhorar aqui. Posso falar, professor? Essa ideia do adote um idoso é sensacional, porque, por exemplo, eles cobram, não é? Se eu não me falha a memória, 2 salários mínimos, obviamente, de quem pode pagar. Não é? Então, o idoso não tem como pagar, de alguma forma vai ser acolhido. E eles têm despesa, por isso que tem as empresas parceiras, e essa ideia do adote um idoso vai de encontro a essa ideia, né? Vai ao encontro totalmente com a ideia. Concordo contigo. E uma coisa legal... O Almeida está concordando com o LED aqui, professor. Só para confirmar, o Almeida está concordando com o LED. 0,5 LED. Obrigado, irmão. Tamo junto. Mas olha só, a gente também pode ter uma coisa interessante, que daí agora vocês podem ajudar nessa definição.
A gente tem aqui propósito, respeito, princípios, e várias empresas também têm propósito, também têm princípios, que são princípios que podem estar alinhados junto com o asilo. Então, o asilo pode, talvez, daqui a pouco criar uma campanha para ser trabalhada junto com essas empresas, para mostrar que os princípios que essas pessoas, esses avós e avós têm, podem ser princípios que se conectem com as causas das próprias empresas também. Então, pode ser algo que sensibilize um pouco mais. Ok. Beleza. Eu pensei numa ideia ali, ó, Diego. Pode falar. Não sei se vai ajudar. Mostrar as histórias de vida dos idosos para todo mundo, e mostrar que ninguém tem controle completo da sua vida, porque as pessoas que acabam precisando ir para asilo normalmente não são as pessoas ricas. E normalmente são as pessoas ricas que contribuem com asilos, né? Tipo, empresas e tudo mais. Então tem que conscientizar todo mundo de que não é impossível tu acabar estando lá. E mostrar que um dia tu talvez precise da ajuda de alguém, possa fazer com que as pessoas queiram ajudar, que é exatamente a empatia, né? Eu acho que o que foi construído aqui nesses sites aqui, eles estão todos girando muito, né, na relação da empatia. Então, é interessante essa fala que vocês estão colocando aqui, estão anotando, porque o contexto que liga pessoas com as histórias é muito de se colocar no lugar do outro, né? E ter esse entendimento. Pois bem, gente, para a gente seguir aqui, a gente tem agora o último ponto, que é o de necessidade mais referência. Necessidade mais referência, a gente vai nutrir o que tem de informação do briefing com referências que são essas histórias de vida, esses contextos aqui dos avós. O Henrique já tinha colocado aqui um blog com histórias dos idosos. O que mais? A Thalita comentou sobre storytelling, é bem legal, a gente pode criar, talvez, histórias que podem ser daqui a pouco tirinhas ilustradas, não precisa mostrar o rosto do idoso, mas o que é aquele dia a dia dele, né? Por que ele está ali? Isso pode ser bem interessante. A Rayana está colocando dicas e receitas culinárias das vovós para incentivar as pessoas. Olha só que bacana, Rayana, um livro de receita com as vovós do asilo. Isso é muito... Vovós e vovôs, né, do asilo, isso é muito legal. O que mais que a gente pode nutrir experiência com esse contexto? Professor. Oi. Oi. Sobre esse post que eu coloquei, é que eu lembrei que a minha avó, ela fez parte da publicação de um livro do grupo de idosos de Siderópolis. Eles juntaram os velhinhos, colocaram uma história de vida deles e uma receita. E aí junta com outro post-it ali que colocaram também, e aí eles publicaram esse livro. É uma boa ideia para vender para o pessoal também. Claro, e gera... é uma fonte de renda, né? Isso, pode ser daqui a pouco uma das premiações dessa vaquinha online também, pode ser tudo de recurso que vai gerar produto para eles, né? Olha só, uma possibilidade, gente. Como eles têm aqui muita experiência, o que vocês acham de nutrir? Experiência com talvez ajuda de produtos aqui, que eles têm produtos variados que eles necessitam, ou dinheiro, né? Por que a gente não cria um bazar dos idosos? Ou coisas que eles podem criar em artesanato, e daí, quem sabe, isso pode contribuir para o contexto. Eu vou colocar aqui como bazar, tá? Ô Diego, deixa eu compartilhar, que tu falou do bazar ali, eu estava digitando. Tempos atrás, não sei se tu conhece essa história, teve uma menina nos Estados Unidos que abriu uma startup onde ela vendia crochê personalizado. Aí quem fazia era tipo o grupo de mães de idosos do bairro dela. Que As legal. pessoas entravam no site e escolhiam qual a vovó queria fazer o crochê para a pessoa. Então, daí, tipo, tinha característica de cada uma, o que cada uma fazia. Fazia gorro, capinha para celular, e qual era o tipo de personalização. Aí, cara, deu... Tipo, a guria, claro, arrecadou muito dinheiro, ajudou uma galera, e foi uma ideia, tipo, muito simples, que ela começou muito de baixo, e todo mundo comprava por solidariedade mesmo. Muito bom, muito bom. E eu acho que essas inspirações ajudam bastante nessas construções aqui das ideias. Olha só, gente. Deixa eu só Amanda digitar o dela ali. Criar músicas com as histórias. Bacana, Amanda. Isso pode estar nas redes sociais, isso pode dar um barulho bastante na cidade. Eu acho que isso gera bastante esse contexto.
E daí agora, o que a gente faz com isso, tá? A gente ficou aqui mais ou menos uma meia hora trabalhando em cima desse painel e, obviamente, que com algumas equipes e com mais informação a gente teria mais possibilidades, mas é o mais importante que vocês entendam como que isso funciona. Agora, a gente pode pensar em como que a gente refina essa ideia central. A gente tem aqui múltiplas possibilidades que vão desde bazar, de dicas culinárias, de blog, de vaquinha online, de campanhas sociais, de trabalhar empatia, de trabalhar visita e roda de leitura. A gente pode tanto definir uma única ideia para isso, como pode juntar coisas. Como, por exemplo, a gente vai ter aqui a roda de encontros junto com a roda de leitura, que vai ser divulgada nas redes sociais, que vai ajudar, e daí lá na roda de leitura a gente vai fazer músicas junto com essas histórias, vai ter um bazar. Então, se vocês pensarem, essas ideias todas que estão sendo construídas aqui podem ajudar até a construir um programa, uma campanha, um movimento, um grande evento que vai ser trabalhado lá no asilo. Daí eles podem lançar a campanha do Adote o Vovô lá naquele dia. Então, se vocês olharem, todas essas micro-ideias aqui ajudam num grande planejamento para que a gente tenha aí uma ideia para ajudar bastante o asilo, que daí nesse caso foi o nosso cliente aqui, o nosso aqui a necessidade principal que a gente veio trabalhar. Entendido, gente? Sim. Entendido, professor. E até podia acrescentar algo, se o senhor me permite. Claro. Porque... Puxa, me fugiu aqui. Mas, na verdade, é uma coisa assim que, por exemplo, nós agora elencamos e discutimos e colocamos no papel e está tudo certo. Uhum. Agora falta a parte dos finalmente, né, do encaminhamento. Quem faz o quê? Uhum. Né, porque o papel ficou bonito, mas agora quem faz o quê? Uhum. E outra coisa, o que tem que perceber é que as coisas, às vezes, elas são cíclicas. Começamos o movimento, fizemos tudo isso, aí arrecadamos, fizemos uma campanha, daqui a pouco, pá, desaparece todo mundo. Uhum. Por que eu digo isso? Lá para trás, quando a gente tinha grupo de jovens, nos anos 80, sabe? Então, a gente reunia no final de semana, o grupo de jovens, saía catando alimento em vários bairros, levava para o asilo lá de São Vicente de Paula. 3, 4 sacos de alimentos, sabe? Aí, né, eu juntava aquela galera, pegava junto, tal, juntava mais 3, 4 sacos de comida, levava lá para Uruçanga, para o orfanato lá que tem lá em Uruçanga. Uhum. Só que a coisa daqui a pouco esfriava e morria. Uhum. Só que esse pessoal que está no asilo ou está no orfanato, a vida deles continua, né? Sim, sim, sim. O que tu fala faz total sentido lá, Hélio. E dentro do... Eu não sei se vocês se lembram, gente, lá na segunda aula nossa, a gente acabou falando sobre o processo de construção, processo criativo, e que ele tem etapas. A etapa que a gente está tendo aqui é uma etapa de construção de ideia. Mas dentro dessa construção é muito importante, mas muito importante que a gente comece a transformar ela em formas agora mais palpáveis e tangíveis. E como que a gente organiza isso? Esse sistema de organização, vocês vão ter disciplinas como planejamento publicitário, planejamento criativo, vocês vão trabalhar com a metodologia de projeto, várias disciplinas que vão trabalhar o contexto de como que agora a gente transforma também essas ideias em mão na massa. E dentro desse mão na massa, a gente precisa entender quais são os recursos possíveis, quais são as pessoas envolvidas, qual é o tempo que a gente tem para esse desenvolvimento. Então, existem agora outros parâmetros todos para que a gente consiga tirar essas ideias do papel. Mas muito bem colocado, Laeli. Eu acho que é uma necessidade e uma importância que a gente precisa sempre colocar em questão. Eu vou interromper o compartilhamento aqui com vocês, vou voltar para minha cara aqui de novo. E daí agora eu quero perguntar para todo mundo, para quem está aqui com a gente está com 87 pessoas hoje a gente não está com a efetividade dos 93, mas com todos que estão aqui junto,
Qual dessas ferramentas chamou mais a atenção de vocês? Qual que vocês acharam mais interessante? Que vocês, poxa, já quero tentar colocar e aplicar ela amanhã mesmo. Eu gostei muito dessa ferramenta específica. Essa aqui para mim é tal, tal, tal. Quem gostaria de comentar sobre as ferramentas que a gente comentou hoje? Acho que eu achei que, tipo, para iniciante, a 635, de caso eu falando como iniciante, que a minha iniciação é 0% no momento, seria, tipo, a 635 por ela parecer ser um pouco mais fácil, assim, tipo, menos duradoura, assim, tipo, muito grande. Te entendi. Muito imediatista. Eu posso te dizer o motivo, Érica. A 635 a gente pode começar sem ter muita informação junto. Então, a gente está trabalhando com o repertório das pessoas. Digamos que vocês têm tem que pensar num nome para alguma coisa, seja para uma marca, para uma banda, para um grupo de jovens, para qualquer coisa. Vocês reúnem as pessoas, né, desse contexto do 635 e ele se otimiza e vai sair ideia ali. Vai sair muita possibilidade que talvez não seja adequada para o momento, mas que ela pode ficar ali maturando para que vocês... ok, agora vamos tentar melhorar essa possibilidade aqui. Então, ela traz esses recursos. Eu gosto bastante dela também. Tanto que, tipo, no ano passado, quando eu fazia estágio ainda, assim, no escritório mesmo, assim, presencialmente, todos os dias, tipo, a gente fazia isso, sabe? Era com a minha tia e com a minha mãe, daí, tipo, a gente fazia muito isso de, não a 635 propriamente dita, mas praticamente uma variação dela, assim, tipo, a gente sentava e falava, tá, então isso aqui é o que a gente precisa fazer, para tal tipo de pessoa. E daí elas falavam, tipo, por ser, né, minha família, a gente tá num ambiente, não dá pra manter muita formalidade. Elas falavam assim, tipo, não tem problema, tu pode falar as coisas mais idiotas que passam na tua cabeça. Sim, eu tô falando, sim. Né? E assim, ó, é assim, Érica, quando a gente tá falando justamente de brainstorming, e a gente tá com um grupo de trabalho, o cliente não tá no brainstorming naquele momento, tá um grupo de trabalho, coloca as ideias, qualquer tipo de ideia que vem, e coloca... É quase que um cano de descarga que a gente precisa soltar tudo para que a gente consiga ter as ideias melhores. Eu gosto do exemplo fazer uma analogia com uma toalha molhada. Quando a gente pega uma toalha que está toda encharcada e a gente torce ela, vai sair bastante água. Só que se a gente continuar torcendo, a gente não vai conseguir secar ela toda. Sempre vai ter uma água que vai ficar pingando, ou vai ter alguma coisa que vai deixar úmida aquela toalha. É o contexto da ideia. A gente precisa ter essa força que a gente tem que fazer para conseguir tirar o máximo possível. Então, são ferramentas que vão possibilitar vocês a não ficar naquela maçã de galinha em folhinha, né? Então, é legal, usem essas ferramentas. Eu vou deixar os frameworks para vocês disponíveis no Moodle, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Eu acho que isso é mais importante da nossa disciplina de hoje, que elas se tornem utilizáveis no cotidiano de vocês, seja jornalista, seja designer, é importante que vocês tenham esse uso. Ok? Posso passar a atividade de hoje e daí vocês fiquem à vontade para ir jantar, mas para entregar a atividade ainda hoje? Pode ser?